E eu estou aqui com Heber Rodrigues, fundador da Ouvir e Crer. É um cara fantástico, extraordinário. Nós não iremos falar de religião, e sim nós vamos falar um pouquinho de contribuição com a física quântica, com esse desenvolvimento de pessoas e com esse sentimento e principalmente essa comunicação não direta que nós temos certeza que existe, mas não necessariamente a gente vê. Então, com vocês, muito obrigado, meu querido, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma oportunidade fantástica de estar aqui. Vamos lá, me diga um pouquinho sobre a contribuição dessa linguagem e dessa interpretação onde o Cristo nos disse: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Qual o seu entendimento sobre isso? O que isso tem a ver com essa linguagem, com esse valor que uma pessoa pode dar para o seu potencial interno? Uau! Primeiro, é um prazer estar com vocês. Eu me sinto muito honrado, Paulo, de estar aqui podendo contribuir com o seu trabalho, que é um trabalho fantástico, maravilhoso, de tirar pessoas de uma dimensão, colocar pessoas em outra dimensão, de realinhar caminhos, reescrever histórias. Eu fico muito feliz de poder participar de alguma maneira e contribuir de alguma maneira, porque a gente vai descobrir no fim que a gente acredita na mesma coisa. E que a gente tem às vezes maneiras diferentes de se expressar e de falar a mesma coisa. E quando você fala de física quântica, eu me sinto um completo ignorante. Porém, eu sei que a ciência da física quântica tem se desenvolvido, principalmente nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, de uma maneira fantástica. Não somente a ciência da física quântica, toda a tecnologia, né, todo o potencial humano tem sido incrível. O que Steve Jobs fez e Companhia Limitada. Mas o que eu percebo é que a ciência, que você chama de física quântica, que é o entendimento da energia no seu nível mais atômico, mais substancial, mais... Ela vai caminhando, e chega um ponto que essa ciência, é o que eu acho lindo, ela se mistura com o abstrato, com o invisível, com o que não é perceptível diretamente. E eu tive que aprender isso numa escola fantástica, porque, como eu te disse, os meus navios naufragaram muitas vezes. Mas nesse processo eu descobri que mesmo os meus navios naufragando, eu não precisava naufragar mais. E eu descobri que mais do que ter uma vitória, mais do que conquistar um status, mais do que alcançar um sonho, é se tornar aquilo. Mais do que ver um milagre, é ser um milagre. Mais do que receber uma cura, é ser curado. Mais do que ganhar dinheiro, é ser próspero. Então, na minha caminhada de fé, que é totalmente paralela com a física quântica, é totalmente paralela com o que hoje os coaches de alto nível estão fazendo, é uma caminhada assim. Mas respondendo a sua pergunta, Jesus disse: vós sois deuses e vós sois filhos de Deus. Eu costumo dizer que os apóstolos a gente interpreta, os profetas a gente interpreta, mas Jesus a gente não interpreta, porque Jesus foi o Verbo que se fez carne. Deus que se humanizou num homem, num nível tão profundo que Deus ficou explicável, Deus ficou manifestável, Deus ficou entendível. Jesus é Deus explicado.
Jesus é a Bíblia explicado. Então, quando a gente trata de Apocalipse, Daniel, Isaías, Jeremias, livros da Bíblia, a gente vai ficar interpretando aqui 15 anos. Mas quando Jesus diz algo, não cabe interpretação. Então, se Jesus disse, vós sois deuses, é isso que ele quis dizer. A física quântica, ela aborda muito essa questão de um mundo muito maior do que nós conseguimos imaginar. Porque a crença que nós criamos no mundo material e esse mundo de matéria, onde a própria física quântica tem evoluído bastante e questionado muito essa abordagem da física material, da matéria especificamente. E aí nós começamos então a ver muitas críticas em relação às novas descobertas da física quântica. E é legal quando você cita que nós trabalhamos em foco paralelo, porque no final ele tende a se encontrar. Então a física, se beijam. A física quântica, ela aborda muito campos elétricos. E esses elétrons, eles passam por um campo e eles se encontram em um processo de ondas, gerando uma multiplicação que é imperceptível aos olhos humanos. E aí a gente encontra uma outra passagem que eu acho fantástico, gostei muito da sua explicação aqui no bastidor, quando ela fala sobre a capacidade, né, a capacidade que nós temos onde, né, a Bíblia diz o seguinte, pois caminhamos pela fé e não pela visão. O que isso, na sua percepção, tem a ver com a física quântica e com o comentário que eu fiz aqui? Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, quando lá em 2 Coríntios, o texto que você citou, sim, capítulo 5, certo, não andamos por vista, andamos por fé, essa é a grande equação do equilíbrio existencial. Essa é a grande equação do ser, da saúde existencial. Ou seja, eu sou consciente do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, do que eu toco, mas eu sou inconsciente do que está governando tudo aquilo. Eu sou consciente dessa mesa, mas essa mesa é formada por moléculas que se juntaram em cima de uma substância. Tudo é energia. E que essa substância era energia. Por isso, eu estava conversando com o pessoal. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Quando Deus diz, haja luz. Essa luz não é essa luz. Não. Quando Deus diz, haja luz, Ele criou toda a condição da existência de todas as coisas. É como a célula-tronco. O que é uma célula-tronco? É uma célula que pode se tornar coração, pode se tornar fígado, pode se tornar intestino, pode se tornar unha. Uma célula-tronco, hoje há uma grande disputa aí sobre o entendimento das células-tronco. A energia que Deus criou no início de tudo é como se fosse uma célula-tronco, da onde as substâncias foram sendo criadas, as moléculas foram sendo criadas. Sim. E aí a gente tem o vidro, a gente tem a madeira, a gente tem o ferro, o ouro, o diamante, os minerais, os organismos vivos, animados, inanimados, mas tudo feito de energia. Trazendo isso para o ser humano e trazendo isso para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão buscar um desenvolvimento para a sua vida. Que parte e qual é o entendimento seu em relação à capacidade onde a palavra de Deus disse que se vós acreditares em vocês, né, se o ser humano tudo acreditar, é possível, tudo é possível naquele que crê, se ele acreditar nele mesmo, ele é capaz de fazer muito mais. O que é isso? O que ele pode fazer muito mais? Porque se essa capacidade da física quântica vem nos trazer exatamente isso, e nós temos assim uma descoberta vindo agora, como você mesmo diz, no século XXI.
né, que foi feito isso há 2000 anos atrás. Né? Então, quer dizer, dentro disso foi dito... Jesus é o maior coaching que existiu. Então, há 2000 anos atrás foi dito que nós podemos fazer muito mais. Sem dúvida. Muito mais que isso. Então, eu sou capaz de, quando ele disse e haja luz, eu sou capaz de produzir luz, eu sou capaz de produzir energia, eu sou capaz de modificar o meu estado físico. Nos bastidores eu conversava com você me disse que há 30 anos não fica doente. Né? Então eu nem consigo lembrar a última vez que eu fiquei doente. Então, essa capacidade de estar, de ser, especificamente ser, essa capacidade de se tornar, que vai aparecer. Isso. Ela pode ajudar de que forma o ser humano, nós brincamos cara de pobre, o ser humano que não acredita nesse poder, como ele pode ganhar a partir do momento que ele comprar, conceber essa energia que está dentro dele, que ele pode fazer muito mais. O que ele ganha? A primeira coisa é ele precisa entender que o que ele é hoje e o que ele está experimentando hoje é fruto de toda uma programação psíquico, emocional, cultural, familiar, histórica, social, política, econômica, que levou aquela pessoa a ser quem ela é e estar vivendo o que ela está vivendo. Então, se ela quer mudar o seu mundo, ela tem poder para isso. Ela tem condições para isso. Deus deu para cada ser humano a fé. A fé é um dom. A Bíblia diz assim em Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, fé é a capacidade que eu tenho de recriar o meu mundo, de reconfigurar o meu mundo. A questão é que as pessoas tentam mudar lá fora, sem mudar aqui dentro. As pessoas tentam... A minha empresa está dando prejuízo, então eu preciso descobrir se o problema é com o funcionário, com a equipe, se o problema é com o fornecedor, se o problema é com o produto, e eu transfiro a culpa para todo mundo, menos para a necessidade de uma transformação aqui dentro, de gerenciamento, de autogestão. Nós chamamos de assunção de responsabilidade. Assunção de responsabilidade. Porque a minha empresa, eu vou ser bem prático, ela é um retrato da minha programação. A minha empresa é uma expressão. A minha empresa, eu estou falando de empresa para a gente ser prático, sim, mas pode ser a minha igreja, a minha família, a minha vida. Sim. É uma consequência do que eu fiz com essa invisibilidade. Como eu absorvi essas energias dentro de mim, que são reais, invisíveis, mas reais, e que vão determinando uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de desejar, e isso vai me reprogramando, e essa reprogramação interior começa a produzir as mudanças. Legal. Ou seja, o que é andar por fé e não por vista? Eu vejo um caos, seja lá qual for o caos, familiar, conjugal, sentimental, físico, financeiro, não importa o caos. O caos é a fonte da criação de algo novo. Porque do nada, Deus fez tudo. Então o nada, ele é a matéria-prima do tudo. Sim. O nada, ele não, na verdade o nada não existe. Sim. E como que eu posso ajudar as pessoas? As pessoas precisam começar a acreditar que existe uma vida transcendente. Nós somos transcendentes. Se nós analisarmos os resultados que o ser humano interpreta como coach ou como em qualquer área, nós encontramos pessoas com baixos resultados nas empresas, pessoas medianas. Nós brincamos muito com a plantação de abóbora. O que é a plantação de abóbora? Então, tudo igual, né? Aquelas pessoas são iguais, né, que vibram da mesma sintonia, entregam da mesma sintonia, são pessoas mornas. Né? E Jesus repudia muito lá no Apocalipse esse comportamento morno, né? Claro. Né? Então, nem quente, nem frio.
És morno. Se és morno, vomitar-te-ei da minha boca, né? Então, infelizmente, no coach nós encontramos muito coach morno, meia boca, né? Que está esperando um milagre acontecer, né? Então, dentro disso, as pessoas esperando que Deus mude a minha vida e eu não me conecto com essa mudança, com essa energia. Mas a minha pergunta é, aquelas pessoas que têm baixos resultados e aquelas pessoas que têm mais resultados, ambas podem se conectar com essa energia divina, essa energia quântica, essa força maior, chamem quando quiser, mas o que mais importa é essa conexão. Ambas podem e têm os mesmos direitos, podem alcançar as mesmas coisas? Sem nenhuma dúvida. Inclusive, existem resultados temporais e existem resultados permanentes. Depende da mudança que aconteceu dentro de você. Sim. Se você permitiu que a sua reprogramação mental fosse na profundidade que ela precisa ser, a química do seu cérebro vai mudar. A química do seu cérebro mudando vai mudar as suas emoções. Ou seja, o que vale é o sentimento. Nós no coach trabalhamos muito... Você vai começar a sentir o que você não sentia, porque você está pensando como você não pensava. A física quântica é a física da atração. E nós trabalhamos muito dentro da física quântica, no coach especificamente, que o universo ele não entende o português. Ele não entende o que a gente fala, ele entende o que a gente sente. Então não importa o que você declara com a voz apenas. Se você não declarou, né, que é a grande informação. Se você não se tornou por dentro aquilo que você está falando. Isso. E eu acredito que nós temos uma grande passagem com isso, que é o óbolo da viúva, né? Aquela viúva lá no gasofilácio, né, que doou a menor quantidade. Mas o sentimento dela gerou uma mudança extraordinária, né? Então ela gerou uma conexão, uma mudança. E a gente fala muito dessa mudança. A física quântica ela vai contribuir com o ser humano, ou a energia, o que você quiser chamar, essa energia, essa fé, a partir de qual momento? O que precisa? Você já falou que primeiro eu preciso me conectar internamente com a vontade de fazer, a minha fé. Mas o que você pode trazer de dicas para as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham, sobre o que eles têm que fazer agora para mudar a vida deles? Paulo, a Bíblia é muito clara quando ela diz que a fé sem obras é morta. Então, esse processo de reengenharia mental e emocional, quando eu deixo de pensar assim, porque eu entendo a verdade, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, toda essa energia que nós estamos falando, toda essa fé, ela está envolta em torno de uma verdade. Não de uma filosofia apenas, de uma ideia. Quando eu digo verdade, eu estou me referindo a uma coisa invisível que existe, da onde o visível vem. Por que muitas pessoas não mudam? Porque elas vêm para o seu curso, Vê algo externo. elas absorvem todo o ensinamento, elas mudam as suas crenças, elas até permitem que as raízes profundas de medo, de pânico, de dúvida, sentimento de culpa saiam. Mas a fé é mais que isso. A fé, eu costumo dizer, fé é uma ação que recebe. Fé é um comportamento segundo o que eu creio. Então, eu não tenho um carro, mas eu creio que eu já tenho. Então, peraí, eu preciso fazer um test drive. Concebo isso. Eu preciso tirar minha carteira. Eu preciso ter atitudes que manifestem a minha crença. Meu sistema de crença precisa entender isso. Isso. Então, em torno de só para o grande problema das pessoas, Jesus um dia estava no barco, os discípulos um dia estavam no barco e Jesus apareceu andando sobre as águas. Sim. Jesus governou ali a matéria, sim, né? A gravidade, ele venceu uma lei ali, ele vem andando sobre as águas. Quando Pedro viu aquilo, Pedro ficou louco, porque Pedro era o cara, né? Era o que mais apanhava, mas também era o que mais era mais elogiado. Pedro falou,
Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse, vem. Quando Jesus disse, vem, ele criou no reino do Espírito a condição de Pedro descer do barco e andar sobre as águas. Qual o grande problema das pessoas? É que eles não descem do barco. Eles ouvem. Esse vem significa todo o ensinamento. Esse vem significa toda a reengenharia. Esse vem significa toda a renovação de mente, renovação emocional, reestruturação total interior. Mas se eu não der o passo, eu não vou andar sobre as águas. Uma incongruência entre o que eu declaro e o que eu sinto. Pronto. Então, o que você declara e o que você sente tem que virar atitude. Tem que virar atitude. Legal, fantástico. Estamos falando da mesma língua do coach e isso dentro dessa visão e essa percepção da mudança. Por quê? Só completando, porque isso é importante. A Bíblia diz assim, quem crê com o coração e confessa com a boca é salvo. Ok, mas isso é subjetivo. Isso é abstrato. Eu creio que eu sou curado. Eu acredito que eu estou curado. Então eu paro de dizer que eu estou com dor, eu paro de dizer que eu estou com um caroço, eu paro de falar da doença e começo a falar de saúde. E começo da minha boca não sai mais. Da linguagem, os verbos, a forma como você pronuncia os verbos. Só que esse mundo espiritual, essa energia quântica, ela obedece, não é apenas o que eu sinto, o que eu falo, ela obedece um comportamento. O que fecha o ciclo, eu como preletor cristão, vou dizer milagre. Outro vai dizer, eu não sei. Mas eu vou dizer milagre. O que fecha o ciclo do milagre é o sentimento, a mudança de mente, mas mais que isso, um comportamento de quem já tem aquilo, não é de quem vai ter. Na medida que você age como quem já tem, então o universo começa a agir ali a seu favor. Deus, E dentro dessa o poder abordagem, de Deus, o poder de só Deus. acrescento para mim, dentro dessa abordagem, se vós tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, mova-te daqui para ali e ela se moverá. O que essa força, essa convicção interna tem a ver com pessoas cara de pobre, mediana e pessoas que acreditam na fé que ela move montanhas? Porque essa é a história de todos nós. Todos nós, todos os dias, temos uma montanha para retirar do nosso caminho. Sim. É aquele ditado, se você não matar um leão por dia, amanhã você vai ter que matar 2. Então, quando Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não adianta a gente aprofundar muito isso. Eu repito, Jesus não é interpretável. Jesus quis dizer o que ele diz. Ele quis dizer o seguinte, cara, é tão simples mudar de vida. Sim. Ele quis dizer o seguinte, se você tiver fé como um grão de mostarda, ele estava descomplicando a teologia, ele estava descomplicando a física quântica, ele estava descomplicando a energia, ele estava descomplicando a manifestação e o movimento das substâncias, dizendo o seguinte, cara, se você acreditar isso aqui, você vai colher isso aqui. O meu problema com você, diz o Senhor, é que eu quero fazer isso aqui, mas eu preciso disso aqui. Eu preciso que você se reinvente por dentro no nível em que você acredita que tem a sua Land Rover. Sim. Heber, me diz o seguinte, tá? É fantástico tudo isso, nós passaríamos a noite aqui falando desse assunto que eu simplesmente amo. Eu tenho, durante esses 20 anos, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo equipes, por várias empresas que eu tenho trabalhado até então, eu tenho visto e percebido muitas pessoas que vão, muitas pessoas que acreditam nessa fé, acreditam na mudança, ele incorpora, concebe, profetiza, absorve e ele começa a reprogramar. E a neurociência explica isso. Nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios. E desses neurônios nós temos os neurônios espelhos. O neurônio espelho, ele cria empatia com facilidade, porque a função dele é espelho, é copiar. Então, se eu não creio, se eu não acredito, tá tudo certo, eu estou mandando uma mensagem de não confiança.
Então eu posso ouvir do pastor, do padre, do mestre espiritual, posso ouvir de quem for, do coach, quem for, que não vai fazer sentido para mim. Né? Ele não ultrapassou por essa barreira. Mas eu vejo muitas anomalias, adversidades e dificuldades e pessoas que têm um tesão, uma vibração, uma necessidade de se conectar com o problema. Né? Você deve deparar bastante com esse tipo de pessoas também. Qual tem sido a sua abordagem? O que você utiliza nessa abordagem? Porque aqui nós fazemos she-coach, né? Quando a gente encontra isso. E o que você faz? Né? Qual a abordagem que você faz para meter a mão na orelha desse povo? Gostei dessa. Essa é a minha vida, cara. Você agora chegou no ponto mais forte do que eu tenho experimentado, que é aquela ideia de alguém que encontra um muro na frente e começa a socar o muro e acreditar que aquele muro vai cair e ele simplesmente está programado para aquilo e daqui a pouco as suas mãos estão sangrando e ele não para de socar o muro e esse muro não cai, não cai, não cai. E esse muro na verdade não existe. Nós que criamos, né? Você entendeu? Então Tiago diz assim: meus irmãos, esse texto é fantástico. Tiago capítulo 1, do versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí ele fala assim: porque a provação da vossa fé, não a provação sua, Deus não prova você, Deus prova a sua fé. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Então, ou seja, um indicador, né, de mensuração da fé. O que é perseverar? É permanecer no que eu acredito até que. Perseverar é colocar amortecedores do prédio, sabendo que não importa o terremoto que vier, eu vou equilibrar a coisa. Eu chamo perseverança dos amortecedores da vida. Você vai passar pelo terremoto, você vai passar pela tempestade, mas tudo que você aprendeu vai ser testado. E muitas vezes, infelizmente, vai ser testado, como diz lá em Daniel, numa fornalha acesa 7 vezes mais. Sim. A vida nos presenteia com situações pequenas, situações medianas e grandes. Se a vida não te pegou, ela vai te pegar. Agora são 20 horas. A minha filha antes de ontem fez uma cirurgia de apendicite. Então ela foi internada e eu dei um treinamento hoje das 8 da manhã até agora, às 8 da noite. Uau. E uma coisa o meu problema que eu tenho com a minha filha, a dificuldade que ela está passando. Então, eu acompanhei ela no hospital, dormi com ela no hospital, então circunstancial ocorreu. Agora, outra coisa é um combinado, um caráter, uma combinação de entregar um resultado extraordinário para essas 50 pessoas que estão aqui me esperando, que eu vim aqui entregar. Então, as pessoas têm muita dificuldade de separar papéis. Eu estou mal aqui, mas não significa que eu estou mal aqui. Então, eu machuquei ali, eu estava no hospital com meus 2 filhos. A minha filha com cirurgia e meu filho fazendo tomografia com suspeita disso. Uma coisa é eu estar com essa situação, outra coisa é eu saber da energia capaz que eu tenho de fazer a diferença do mundo. Né? E quando a gente vê, né, muito sobre esse princípio da fé, esse princípio da construção, qual a visão que você utiliza entre utilizar a pessoa, nós chamamos de reenquadramento, reenquadrar no cenário positivo, no cenário do que funciona, fazendo com que ele se conecte com uma energia diferente e ele sair da visão cara de pobre, da visão de mediocridade, da visão de terceirização, de enfermidade, de vender a dor, porque tem gente que tem orgulho de vender a dor, tem gente que tem uma honra, um maior orgulho de vender a dificuldade, né? Qual tem sido os seus mecanismos, o que você tem feito para falar, ô cara de pobre, para de olhar para a dor, para de olhar para o problema e olha para a solução. O que você tem feito para isso? Eu tenho feito isso.
Para de olhar pro Fox, olha pra Range Rover. É exatamente isso. É exatamente isso. É você olhar, desculpe, eu vou usar o seu exemplo, para sua filha se restaurando de uma cirurgia, do seu filho passando por uma tomografia, e você ter a capacidade de levantar suas mãos, olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque os meus filhos são curados. A questão toda é que o meu fundamento de fé é Cristo e o que Ele fez na cruz. Então, para mim, a cruz não é simplesmente um símbolo cristão. Um significado diferenciado. Exatamente. Está escrito em Isaías, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades carregou sobre si. Está escrito, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós somos sarados. Então, eu verdadeiramente creio que você tem o potencial e o poder de estar aqui transformando vidas e ao mesmo tempo estar lá no hospital em espírito com a sua família. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Transformando a situação deles. Porque momentos como esse nós vamos passar. Sim. Né? E o que você tem feito para dar esse estímulo a essas pessoas, de várias pessoas que te acompanham no Brasil inteiro? O que você tem feito para isso? Olha, eu uso o termo práticas espirituais, chaves espirituais. Eu vou falar de uma, que é falar a palavra. Tudo foi criado pela palavra. Então, quando alguém está enfrentando uma prova em que ele mudou de mente, mudou o sentimento, mudou o comportamento e aparentemente nada mudou, geralmente essa pessoa vem conversar com a gente. Sim. Eles vêm no seguinte espírito, cara, eu fiz a tarefa. Sim. E quer te provar que foi feito. E não deu certo. Eu fiz a tarefa, eu li o livro tal, eu fiz aquele exercício, pá. Mas o que você pediu para ele foi uma trindade. Cognitivo, que é o pensamento, sentimento e comportamento. Às vezes ele mudou o comportamento, mas ele não mudou a forma de pensar, o mindset, a mentalidade dele. Então ele não mudou também o principal de tudo, que é o sentimento. Mas aí é que entra a fala, porque a fala é o centro reprogramador do cérebro. Sim. Então o que é que eu ensino? Por exemplo, deixa eu contar um testemunho pessoal. Certo. Eu tive uma crise renal, eu sou um conferencista, viajo pelo Brasil todo, viajo pelo mundo, ensinando a fé. Como viver pela fé, como viver pelo Espírito. Eu chamo de vida no Espírito. Essa é a minha mensagem. E creio nisso em Cristo Jesus. Creio que Jesus é o centro de tudo isso, Ele é o cara, né? Eu sou muito adepto ao Augusto Cury, né? Augusto Cury era ateu convicto. E ele começou a estudar as personalidades grandes da história. Ele, como um psiquiatra ateu convicto, quando ele chegou em Jesus Cristo, ele foi estudar Jesus Cristo, ele conta isso abertamente, ele começou a entender que passar o que aquele homem passou, viver o que ele viveu e ser quem ele foi, ensinar o que ele ensinou e fazer o que ele fez, ele só podia ser Deus. Foi quando ele se tornou cristão. Augusto Cury, um dos maiores escritores do mundo hoje, é um cristão assumido. Sim. E uma das chaves que eu mais ensino para esse gerenciamento mental, esse gerenciamento emocional e comportamental, é a pessoa gastar um tempo falando. Profetizando, declarando, determinando, dizendo em voz alta aquilo que ela crê. Então o que aconteceu comigo? Eu fui fazer uma conferência numa cidade e me deu uma cólica renal terrível. Meu pai é médico. A dor veio aqui, não foi atrás. Mas foi uma dor tão grande, Paulo, que
eu parecia que ia morrer. Eu liguei para o meu pai, ele achou que era uma pancreatite. Cara, isso aí pode ser uma pancreatite e tal, pá. E ficamos meio na dúvida, mas daqui a pouco a dor se deslocou para os rins. Qual foi o meu comportamento? Não, eu vou fazer. Então, eu fiz o evento à custa de injeções. O farmacêutico ia onde eu estava, me dava um Buscopan na veia. E eu ia fazer pré-eleição, voltava e começava a declarar a palavra e agradecer a Deus. A gratidão tem um poder transformador. A gratidão é a chave que abre portas. Tá, agora como que você traduz isso? Porque Eu vou dizer. Na sua percepção tá ótimo o que você está falando, mas como traduzir isso para a pessoa que não concebe isso? Exatamente. Quando eu voltei da conferência, eu marquei uma consulta com um urologista para ver o que eu tinha, bater a foto e tal. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus que habita em nós, falou assim no meu coração: não vai no médico. Lá dentro do meu coração, eu ouvi uma voz: não vai. Eu me lembro que segunda-feira de manhã eu me levantei e fui agradecer a Deus. Se Deus falou, então é. Eu criei no invisível. Eu criei nessa composição invisível manifestando no meu físico. E eu ficava andando para lá e para cá e falando: Senhor, obrigado, porque eu sou sarado, eu sou curado, Senhor. Parece uma loucura, mas foi exatamente o que eu fiz. Eu ficava falando que eu era curado. Eu sou curado, eu agradecia. E eu procurava sentir aquilo, eu procurava expressar a gratidão. O que está acontecendo neste momento, quando você está falando? Uma reprogramação. Porque, na verdade... Internamente, mas externamente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Você está se conectando com o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. A fé é o fio condutor de uma energia. A energia existe, mas sem o fio condutor ela não canaliza. Então eu estava canalizando o poder de Deus para os meus rins, falando. E o ser humano tem essa possibilidade, esse dom, esse presente, essa dádiva. Eu desafio qualquer pessoa, Paulo, que esteja enfrentando... Eu vou usar a enfermidade aqui como exemplo. Se ela começar a dizer, se ela tem um prognóstico X, se ela está desenganada pelo médico, e essa pessoa tirar todo dia 1, 2 horas, se trancar num lugar e começar a agradecer a Deus, porque na cruz nós fomos curados. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus apareceu, ele já tinha morrido. Aí a história é longa. Sim. Mas ele apareceu no tempo, porém na eternidade a obra já estava feita. E agora ele aparece dentro de mim falando comigo de uma realidade que ele fez na cruz. Então eu tenho direito de tomar posse disso, de usufruir disso. Qualquer coisa que me manifeste internamente ou externamente que eu não tenho esse direito, que você acabou de afirmar agora, o que nós podemos entender? Que a pessoa não conhece a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo problema é um problema de conhecimento. Então é ignorância. É ignorância. Se uma pessoa afirmar para a Bíblia ela, diz, a Bíblia claramente diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Está escrito em Oséias. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então, a ignorância, agora, nós temos que ir um pouco profundo nisso, porque não é um assentimento mental, não é uma concordância com a Bíblia religiosa. Eu acredito em Deus. Não. Precisa haver uma transformação interna. Profunda. Não, isso está claro. Isso está claro sobre... Agora, voltando para a minha pergunta que eu te fiz, sobre de forma prática, de forma clara, como você tem levado? Você falou que a voz. Deixa eu completar o testemunho. 3 horas e meia depois que eu estava agradecendo com muita intensidade e acreditando, eu vou falar, eu estava no vaso, sentado,
dizendo... É um ótimo lugar para falar. Eu estava sentado no vaso dizendo, Senhor, obrigado, porque eu sou curado, obrigado, 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 obrigado. Pluf! Expeli a pedra. Adorando a Deus, agradecendo. A pedra saiu tudo. Na verdade, não vou entrar em detalhes aqui, porque não precisa, mas saiu muita coisa. E eu liguei pro meu pai na hora. Meu pai, pai, aconteceu isso, isso, isso. Cara, você não tem mais nada. E realmente nunca mais eu tive problema. Porque é o que eu disse, existem soluções temporais e existem soluções permanentes. Quando você aprende a viver por fé, você aprende a viver no eterno, no permanente. Ainda que o temporal te diga A ou B. Mas você transcendeu. Você está habitando em outro lugar. Seu filho está no hospital, mas para você ele está correndo em casa, brincando de bola, ele está jogando videogame. Qual é o ângulo da percepção? Você consegue visualizar seu filho e dizer sobre ele, como é que está seu filho? Meu filho está uma bênção. Tá? Mas ele não operou. Está dando tudo certo, graças a Deus. Porque às vezes as pessoas, elas vivem tanto na derrota, Paulo. Elas têm uma vida tão derrotada, que quando você começa a falar a nível quântico, quando você começa a falar a nível espiritual, quando você começa a falar desse lugar, dessa energia, elas, por exemplo, eu estou curado, tá, mas você está curado, mas parou de doer? Você está curado, mas você já está levantando sua mão, você está correndo, como é que é? Você está curado mesmo? Então as pessoas têm dificuldade de encarnar, de interiorizar essa crença no nível em que realmente a condução da energia acontece. Muitas pessoas não recebem, não é porque Deus não deu, é porque ela não consegue estabelecer essa conexão. Conceber e estabelecer. Porque Deus é espírito, e está escrito em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Então Deus não vai se tornar carnal para andar comigo. Eu que vou ter que mudar. Sim. E me tornar espiritual para andar com Ele. Nós estamos resumindo a questão do sentir, a questão do ter a certeza e a convicção antes de ver. Existe um Deus em mim, né? Uma força maior, uma força sublime que vai me fazer conectar com energia maior. Que independente de crença, de todos vocês que nos acompanham e nos assistem. Nós temos aqui um grande representante de Deus no mundo e nós temos aqui um grande coaching que faz um trabalho de desenvolvimento para as pessoas e eu resolvi então chamar essa pessoa fantástica para poder contribuir um pouco mais sobre como nós estamos falando no final, na mesma linguagem. Não, e o gostoso é que a gente não está falando de teorias. Sim. É vivência que traz entendimento. Legal. Muito bom. O que você gostaria, né, nos nossos últimos instantes, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que anseiam por vibrar, assim como eu venci um câncer? Você venceu uma pedra nos rins, né? Eu venci um câncer. Fui jogador de futebol, venci um câncer, superei, escrevi com a mão direita, aprendi a escrever com a mão esquerda. Uau. Aprendi a chutar com a perna esquerda, então só escuto da esquerda, não escuto da direita. Então eu também aprendi a fazer isso. O que você pode dizer para essas pessoas que também querem vencer, assim como você, assim como eu venci, assim como milhões de pessoas estão fazendo e como Jesus nos ensinou a fazer isso? O que você pode dizer para essas pessoas? Os maçons chamam de universo, os cientistas chamam de A, de B, mas eu conheço uma pessoa, eu tive experiência com ele. Você falou sobre Damasco e eu falei literalmente. Eu tive um encontro com Jesus Cristo. Então, independente de credo, placa religiosa, se você é católico, espírita, budista, evangélico, o Filho de Deus esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos e Ele explicou Deus para nós. Ele transformou água em vinho. Ou seja, ele provou que é possível uma substância se tornar outra substância, pela mudança de moléculas. Ele levantou paralíticos, ele ressuscitou mortos. Fez cirurgia de orelha. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cego e disse para ele, vai lá no tanque de Siloé, se lava. E diz a Bíblia, olha a ação da fé.
que o cego foi, se lavou e voltou vendo. Então, quais são minhas últimas palavras? Conecte o seu coração com Jesus, não com o Jesus religioso, humano, pregado na parede, mas aquele que ressuscitou, que está vivo, que é o Criador de todas as coisas. E procure ter um relacionamento com Ele, independente de homem, de pastor, de padre, de coaching, de ninguém. A minha proposta, eu viajo pelo Brasil ensinando, você pode ter um relacionamento com Deus que funciona e que vai te levar a essa dimensão de fé poderosa, independente do homem. Esse é o meu conselho. Nós precisamos nos libertar de dogmas, de paradigmas, de ortodoxias religiosas que estão amarrando o povo, dessa confusão que estão fazendo com dinheiro em relação à religião. E as pessoas, infelizmente, por ignorância, vão atrás de tudo isso e perdem o que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Então, vamos voltar à simplicidade do Evangelho e vamos nos conectar com essa energia e sermos governados por ela, porque tudo é possível ao que crê. Eu tive o grande prazer de entrevistar e de receber aqui essa energia fantástica. Nós que trabalhamos muito com essa crença de que tudo nós podemos e que está dentro de nós, a capacidade de querer se conectar e ouvir essa confirmação de uma pessoa que nada mais, nada menos que é o autor de 5 livros. Imagine só como é escrever 5 livros, quantas horas a pessoa passou para isso. Então, ele vive disso, se curou através disso. Então, ele é fundador da comunidade, Ouvir e Crer, onde quantas pessoas vêm. Só um parênteses, escrevi cada livro no meio da tempestade. Olha só. Aprendi na guerra. Ok. Consertando um avião em alto voo. Muito bom. E dentro disso, nós queremos então inspirar vocês aí para acreditar mais nessa força maior. Você não está vendo ela, neném, mas você sente ela, que é o mais importante. Então, o que mais vale é o que você sente, não é o que você vê. Obrigado, obrigado.